Amém? É esse Deus que nos permite louvá-lo. Nós louvamos, o louvor é como gratidão. Nós louvamos pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e vai fazer em nossas vidas. E a adoração, que a segunda parte fala, quero adorar-te, é esse Deus que Ele é. Nós adoramos pelo que Ele é. Deus santo, justo, bondoso, Deus que nos cuida. Por isso somos gratos, porque foi Ele que fez tudo. Partiu dele nos amar. E somos gratos por isso. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi lá.
que sou. É isso que significa. Deus, desde o princípio, Deus. Amém. É Ele que não falha. Esse amor que é para sempre, o amor está nele. E Ele é imutável, Ele não muda. Que Deus maravilhoso.
fato, o Senhor não muda, Ele é o mesmo para sempre. Isso nos traz segurança, amém? Seria muito triste, realmente, se nós viéssemos aqui, nos juntássemos em volta de um Deus que nós não sabemos quem é. Mas a Escritura nos revela quem é esse Deus. É possível, de fato, conhecermos a Ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós vamos ler apenas o versículo 17 por enquanto. Depois nós faremos ainda mais algumas considerações sobre esse texto. O que esse texto nos diz, nos assegura, é que tudo que é bom, tudo que é verdadeiramente bom, vem de Deus. Um Deus que não muda, um Deus em quem não há variação. Eu quero fazer uma rápida recapitulação. Aqueles que nos visitam, eu quero contextualizar você. Hoje nós estamos no 6º sermão dessa série, a série chamada Amar a Deus. Conhecer muda tudo. Nós cremos que para amar verdadeiramente alguém, nós precisamos conhecer aquilo que nós afirmamos amar. Então não existe amor verdadeiro sem conhecimento. Já disse isso aqui outras vezes. Você não ama verdadeiramente alguém até casar com ele. Você não casa por amor. O amor nasce no casamento. E aí você luta para honrar a aliança que você fez. Porque antes do casamento você não conhece verdadeiramente a pessoa. Não é que a pessoa muda, mas a pessoa passa a se mostrar exatamente como ela é, ou melhor, você passa a conhecer de fato essa pessoa. Porque antes, enquanto noivos, enquanto namorados, enquanto só ali se tenteando, você não conhece a pessoa por inteiro. Você mostra e vê só aquilo que é bonito, só aquilo que o outro quer mostrar. Esse princípio, é claro, é apenas uma ilustração, e nós já falamos isso em outros momentos. Uma ilustração, uma analogia, quando se refere a Deus, é sempre algo que tenta arranhar a menor unha do dedo do pé de Deus. E essa própria analogia é falha em si. Nós não conseguimos usar nenhuma analogia que vai conseguir explicar ou tentar traduzir de forma exata, plena, aquilo que Deus é ou aquilo que Deus significa. Porque Deus é infinito. Falamos sobre isso na semana passada. Falamos sobre os atributos da eternidade e a infinitude de Deus. Mas nós precisamos conhecer a Deus, porque senão a nossa adoração, se nós não conhecermos o Deus da Bíblia, a nossa adoração pode ser direcionada a um Deus que é fruto da nossa imaginação, fruto das nossas experiências, fruto dos nossos sentimentos, fruto dos discursos que ouvimos, fruto daquilo que vemos, e não necessariamente do Deus verdadeiro. E isso é muito perigoso. A Bíblia condena de forma enfática a idolatria. Deus diz que Ele apenas é o único Deus, não há outro além dele. A idolatria é abominação a Deus. Será que nós muitas vezes não estamos cometendo idolatria em nosso coração? Talvez você não tenha uma santinha lá na sua casa que você dobra o seu joelho. Talvez você não tenha um santo lá que você fica... Como é que é o santo que diz que manda chuva mesmo? Eu sempre esqueço. São Pedro? Agora os crentes nenhum sabe, que santo que é. Nem conheço que santo, pastor. Esses são aí... Inclusive eu moro em Seu Luiz Gonzaga, nem São Luís Gonzaga, Mas o São Pedro, talvez você não está lá acendendo velhinha para o São Pedro, pedindo chuva, Nós, a maioria, pelo menos no nosso contexto, aqui na nossa igreja, nós não lutamos contra isso. Nós não sofremos essa tentação. Mas muitos de nós temos inúmeros, tantos outros ídolos, santos, por dizer, em nosso coração. É o dinheiro, é o trabalho,
é o lazer, é o status, é o meu nome, é a minha reputação, é o meu orgulho, é a minha família, e às vezes pode ser até a minha vida com Deus, aquilo que as outras pessoas enxergam. Às vezes as outras pessoas enxergam, nossa, olha lá, fulano de tal, aquele lá é um crente bom. E aí você se apega nisso, e isso acaba se tornando, a sua própria imagem acaba se tornando um ídolo para você. Isso é muito perigoso. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus. Porque como iremos afirmar que amamos Ele de verdade se não o conhecemos verdadeiramente? Como iremos conhecer a Deus então? Através da sua palavra. Não existe outra forma, não tem como conhecermos a Deus senão através da sua palavra. Então não adianta você dizer assim, eu quero conhecer a Deus, e você não lê a Bíblia. Você não quer de verdade. Porque quando você não quer ir trabalhar, você vai, porque você sabe que precisa, porque é importante, porque é necessário. Porque tem gente esperando por você. Porque senão no fim do mês ou no início do mês você não vai receber, você vai morrer. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Mas a gente fica se fazendo de louco, como se não fosse tão importante assim. Nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da palavra de Deus para conhecer a Deus. Eu tenho repetido isso semana após semana. Faça esse teste. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Um livro que eu tenho lido e tem servido de base para essa série como um todo é o livro chamado O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. Fica a indicação, depois eu posso também mostrar para você, enfim, conversar melhor sobre isso. Mas ele diz assim, aquilo que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante acerca de nós mesmos. Então se você pensa em Deus, um Deus que vai te dar um casamento perfeito, talvez o seu ídolo seja o casamento. Quando você pensa em Deus, você pensa talvez em uma igreja perfeita, então talvez o seu ídolo seja a igreja. E é uma linha muito tênue e por isso tão perigosa. Nós temos a tendência de tornar coisas que Deus nos deu para nos abençoar, nós temos a tendência em tornar isso em ídolos. Tornar isso falsos deuses em nosso coração. Deus te abençoou, Deus te deu recurso, dinheiro, e você tornou isso um Deus na sua vida. Que desgraça. Jesus conta a parábola do grande banquete. E ele diz que um rei está dando um banquete e ele manda convidar, então, manda anunciar que em determinada data haveria aquele banquete. As pessoas recebem o convite e avisadas deveriam então se preparar para participar daquele banquete. Após um tempo, o rei manda os seus servos mais uma vez para chamar então aquelas pessoas. Aí ele chega lá e diz assim, ô dona Márcia, vamos lá, está na hora do banquete, da mesa preparada, da comunhão, da festa. Aí a Márcia diz assim, não, eu não posso, sabe o que é? Eu comprei um pedaço de terra, eu preciso ir ver, como se a terra fosse fugir. Eu preciso ir lá ver a minha terra. Eu não vou poder ir, diz lá para o rei que eu não vou poder ir. Aí vai lá, chama lá o seu Cici, o desconhecido Juraci aqui do nosso meio, né? Vai lá e chama o seu Cici, ô meu irmão Cici, vamos lá, está pronto o banquete, está na hora da gente festejar com o rei. Ah, sabe o que é? Comprei, não lembro agora exata quantas juntas de bois é na parábola, mas comprei uns bois aí para trabalhar na minha terra e eu preciso ir lá ver os bois. Não vou poder ir. Como se os bois fossem fugir. Como se tivesse comprado de ninguém, os bois estivessem soltos por aí. Aí depois, vai lá, chega lá para Bia. Bia, vamos lá, está pronto, a mesa do rei. Vamos lá, o grande banquete chegou. Sabe o que é? Não posso, eu casei. Vai demorar ainda para você chegar. Vai demorar. Tem que ser um homem de Deus, não venha com jaguara que a gente só vai se estressar. Mas a Bia diz, eu não posso, acabei de me casar. Eu tenho que aproveitar isso agora, eu tenho que curtir o meu casamento. Qual dessas três coisas não são coisas boas? Quem aqui pode dizer que casamento não vem de Deus? Casamento foi instituído por Deus, é a melhor coisa que você vai experimentar nessa terra. Deseje casar, você que é solteiro, deseje casar, mas com alguém de Deus, senão vai dar ruim mesmo.
casamento é um presente dado por Deus. Imagina, naquela época, você poder comprar mais uma propriedade, mais um pedaço de terra, é bênção de Deus. Nossa, comprei um pedaço de terra, olha que maldição, o inimigo se levantou, Deus o livre. Ninguém pensa assim, é uma bênção de Deus. Talvez traduzindo para os nossos dias, comprei mais 6 caminhões, carreta, daquelas grandonas, para poder levar mais soja, para eu vender mais soja, se bem que agora a soja está meio pouco, mas enfim, para eu vender mais soja e assim ganhar mais dinheiro. Olha só, que tragédia, meu Deus, Satanás está atacando minha vida. Não, isso é bênção, ampliou o poder do trabalho, vai arrecadar mais, consequentemente vai produzir mais também. Nenhuma dessas 3 coisas são coisas ruins, mas nós temos essa tendência de pegar as bênçãos que Deus nos dá e tornar ídolos em nossos corações. Que triste isso. Nós precisamos fugir disso. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus para poder amá-lo da maneira que Ele merece, porque é só assim que nós saberemos então o lugar que a família deve ocupar em nossas vidas. É só assim que saberemos então qual é o lugar que o casamento deve ocupar em nossas vidas. É só assim então que saberemos o lugar que o trabalho deve ocupar em nossas vidas. Deus não tira isso das nossas vidas, mas Ele reorganiza as prioridades. Se a gente inverte isso, se a gente desordena isso, nós estamos perdidos. É interessante o diálogo que Jesus tem com Marta e Maria, naquele episódio em que Jesus chega na casa de Marta e Maria, Jesus está ensinando e Maria está onde? Aos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo o que Jesus está ensinando, e Marta está trabalhando. É interessante que no original do texto vai dizer que Marta estava desordenada, desorientada, ansiosa. Desordenada por quê? Porque ela trocou a ordem das coisas. Ela ainda tem a cara de pau, como eu e você muitas vezes, de dizer para Jesus: ô Jesus, manda ela me ajudar. Jesus, tu não está vendo que só eu estou trabalhando? Há um lugar específico, preparado, devido, dentro do reino de Deus para o trabalho. Mas isso não pode substituir o fato de nós termos a necessidade de sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu estou limpando a igreja. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu estou visitando um outro irmão. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque eu estou cuidando do meu casamento. Como que você está fazendo isso sem ler a Bíblia? Como você sabe que está fazendo isso da maneira que Deus espera que você faça e você não está lendo a Bíblia? Se é na Bíblia que nós encontramos a orientação para isso. Muitas vezes nós somos como Marta, desorientados, desordenados. Está tudo uma bagunça. Deus está em segundo quando muito, mas terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 10ª prioridade nas nossas vidas. A proposta dessa série é tirar seja lá o que for que estiver sentado no trono do nosso coração e colocar o Rei da Glória lá de novo. É o nosso Senhor Jesus Cristo que merece esse lugar. Nós precisamos reorganizar as nossas vidas. Precisamos amar a Deus e amá-lo acima de todas as coisas. E para fazer isso, nós precisamos conhecê-lo. Então a proposta dessa série passa longe de querer fazer um carinho no nosso ego ou nos nossos corações. A proposta dessa série é justamente nós olharmos para a Bíblia e entendermos quem Deus é. Porque Jesus nos ensina que nós devemos amá-lo de verdade, amá-lo com todo o coração. O conhecer esse alguém que deve ser amado por nós, muda tudo, muda a forma como nós nos relacionamos com Ele. Nessa série, cada domingo nós vamos passar por um ou alguns atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? São qualidades, são adjetivos de Deus, são as suas perfeições. Você pesquisar, eu incentivo você a fazer isso. Essa série não tem a proposta de ser exaustiva nesse assunto, até porque nem teria como, mas nós não conseguiremos esgotar esse assunto. Mas vai pesquisar, vai ler sobre isso, vai procurar na internet essa máquina maravilhosa que você tem na mão aí, o seu telefone, pesquisa sobre os atributos de Deus. Você será impactado com a natureza de Deus, quem Deus é.
Isso é essencial para as nossas vidas. Isso é essencial para a nossa igreja. Quero repetir mais uma vez aqui o pensamento do Tozer. Um conceito, uma ideia elevada sobre Deus é tão essencial para a igreja, é tão essencial para as nossas vidas, que quando esse conceito, essa consciência de quem Deus é, declina, cai, em qualquer medida que for, a igreja como um todo, a nossa adoração, os nossos padrões morais decaem juntamente com ele. É por isso que às vezes a gente acha que Deus aceita qualquer coisa, porque a gente não entendeu que Ele é santo. É por isso que a gente acha que não, eu vou dar só um pouquinho de tempo, e não entendeu que Ele é o Deus eterno, infinito, que nos deu o tempo, e eu estou jogando o resto para Ele. É por isso que o nosso padrão moral é tão baixo, porque o nosso conceito sobre Deus é baixo. Amados irmãos, o chamado de Deus para as nossas vidas, o primeiro passo é a gente, mais uma vez, levantar o conceito sobre Deus. O primeiro passo para a igreja ir para o fundo do poço é abandonar um conceito elevado sobre quem Deus é. Mas não é isso que queremos, amém? O que queremos é conhecer a Deus e assim sermos transformados por Ele. Queremos amá-lo da maneira que Ele merece, de todo o nosso coração, amém? Que Deus ministre em nossos corações. Como eu já expliquei em outros momentos, essa série, ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Normalmente, eu pego um texto bíblico e nós meditamos naquele texto. Isso é chamado sermão expositivo. Essa série, ela é temática. Nós pegamos um atributo de Deus e passeamos por alguns textos da Bíblia que falam sobre aquele atributo. É claro que esses textos que são usados são considerados dentro do seu contexto, porque texto sem contexto vira pretexto. Se eu quiser falar qualquer bobagem, eu vou encontrar na Bíblia um texto para falar sobre isso, basta eu ignorar o contexto dele. Nós vamos passear por alguns textos essa noite. Se você quiser, eu posso encaminhar o esboço que eu estou usando aqui para você, me peça depois no WhatsApp, no privado, e eu passo. Mas o primeiro ponto dessa noite, eu quero trazer aqui 3 referências bíblicas a respeito da imutabilidade de Deus. Ou seja, um Deus que não muda. O primeiro texto está no Salmo número 102, versículo 25 até o versículo 27. Salmo 102, versículo 25 até o 27. Eu não vou dar tanto tempo assim para você encontrar o texto, para que a gente não demore tanto. Por isso, eu posso passar depois o esboço. Salmo 102, versículo 25 até o versículo 27. Diz assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Aqui, nós já temos aqui mais um texto, mais um traço sobre a eternidade de Deus. Nós conversamos sobre isso domingo passado. Todos, segue o texto, todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu, porém, és sempre o mesmo. Deus não muda. Nós mudamos. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Você lembra aqui do início que nós falamos sobre as genealogias?
que o Luiz trouxe aqui à frente, nós vemos Abraão, que é conhecido como o pai da fé, o pai da nação de Israel. Ele recebe uma promessa, a promessa de que seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu e os grãos de areia da terra, do mar. O interessante é que quando Abraão morre, dá para contar nos dedos os descendentes dele. E aí, a gente duvida então de que Deus faria isso? Claro que não. Mais uma vez, a importância das genealogias: Deus não muda. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpre aquilo que Ele disse, Ele não mudou, em nenhum momento Deus mudou. A misericórdia dEle dura para sempre, se renova a cada manhã, vai dizer Lamentações. Pensa, Deus teve muitos motivos, assim como tem sobre nós, mas Deus teve muitos motivos para destruir a nação de Israel. Se você está fazendo a leitura anual, seguindo o plano lá desde o Antigo Testamento, você já passou por alguns episódios assim, onde o povo peca, onde o povo faz exatamente aquilo que Deus disse que não era para fazer. Mas Deus ainda assim, com a sua misericórdia, perdoa o povo quando eles se arrependem. Que bom que nós não estamos jogados nas mãos de um Deus que muda, de um Deus que hoje está dizendo assim: ó, eu te amo, viu, seu Antônio, Deus ama o senhor, hoje Ele ama. Já imaginou se amanhã Deus levanta mal-humorado e diz assim: não quero mais saber do Antônio, tchá, joga um raio, matou o seu Antônio? Que segurança nós vamos ter nisso? Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus, eu não preciso de um Deus assim. Mas o Deus que nós cremos é um Deus que está dizendo: eu, o Senhor, não mudo. A prova, meu irmão, de você estar vivo hoje, de estar respirando nesse exato momento, é porque o Senhor não muda. É porque o Senhor tem misericórdia e renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas a cada manhã. É porque Deus continuamente derrama a sua graça sobre nós. Uma das cartas de Pedro, ele vai dizer que Deus, falamos sobre esse texto na semana passada, mas vai dizer que Deus não se demora em cumprir as suas promessas como julgam alguns, mas Ele espera com paciência. Ele é um Deus longânimo. O que é um Deus longânimo? Ânimo longo. Ele espera com paciência, para que vocês se arrependam dos seus pecados e então sejam salvos. Mas ânimo longo não é ânimo infinito. Um dia esse ânimo termina. Nós vimos no domingo passado também. Deus é eterno. O ontem, o hoje, o amanhã para Ele passam como um eterno agora diante dos seus olhos. Mas Deus age dentro do tempo e estabeleceu um dia em que o juízo final acontecerá. Então, Deus não muda. O Deus que disse que aqueles que não creem no sacrifício de Jesus, aqueles que não depositarem a sua vida em Cristo, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, serão condenados ao inferno eterno. O Deus que disse isso é o Deus que não muda. Ele não vai mudar isso. Isso continua em pé. Deus disse e vai fazer. Salmo 33, versículo 11 diz: o plano do Senhor dura para sempre. Os intentos, os desejos, os seus decretos, os intentos do seu coração, por todas as gerações. Ah não, isso foi coisa da geração passada. Não. Há uma história muito famosa da Escritura. Quando nós pensamos em José, em qual José você pensa? Do Egito. Ele consegue ser mais famoso que o José, pai de Jesus, né? Quando a gente fala sobre José, a gente fala do Egito. Depois a gente pensa no pai de Jesus, o pai terreno de Jesus, né?
Mas José foi um homem muito importante dentro da história do Egito. José foi aquele homem usado por Deus para não só salvar o povo de Israel da fome, da morte, mas também salvar todo mundo da época. José era o segundo homem mais importante dentro do Egito. Ninguém mandava mais do que ele. Inclusive até o próprio faraó, quando ia fazer alguma coisa, consultava José para poder fazer. Ele tinha um anel com o selo do rei. Só o rei tinha aquele anel. Pensa na importância que esse homem tinha. A história de José foi contada por muito tempo. Só que o texto bíblico vai nos ensinar que aquele rei morreu e depois de algum tempo se levantou um rei que não ouviu falar de José. E aí o povo de Israel começa a ser escravizado. José poderia confiar em Deus, mas nós não podemos confiar a nossa vida às coisas dessa terra. Talvez o povo poderia desanimar, como de fato muitas vezes acontece. Aí agora somos escravos, estamos aprisionados, nós vamos morrer aqui. Mas os intentos do seu coração, os intentos do coração de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus, dura por todas as gerações. Não importa se levantou um rei que não ouviu falar do que Deus fez através de José. José morreu, mas Deus continua vivo e ele não mudou. O resultado é que toda aquela multidão de israelitas que estavam antes escravos no Egito saem em vitória, saem despojando o povo. O texto vai nos dizer que o povo pede ouro, prata para os egípcios e eles entregam. Foi a primeira vez, pelo menos na história bíblica, que nós vemos um povo despojando o outro sem batalha nenhuma. Me dá teu ouro aí, está aqui, ó, toma. Isso só acontecia nas guerras. Não importa se homens e mulheres morrem, passam, tempos mudam, os planos do Senhor duram para sempre. Ele não muda. Ele permanece de geração em geração. Talvez você esteja se perguntando, mas e aqueles textos que dizem que Deus mudou de ideia? E aqueles textos que dizem que Deus se arrependeu? Pois bem, Deus, Ele inspira a sua palavra, a Bíblia que nós temos. E Deus não inspirou a sua palavra escrita para que os anjos lessem. Deus não inspirou a sua palavra para que Ele mesmo lesse e pensasse, nossa, olha que história bonita que eu contei. Não. Deus levou homens comuns, normais como eu e você. Deus impeliu esses homens, levou esses homens a escrever aquilo que Ele queria que fosse escrito, para que nós conhecêssemos a Deus. E para fazer isso, Ele precisava fazer na nossa língua. Não que eu saiba, tá? Mas imagina que se eu chegasse e começasse a falar com vocês em latim. Ninguém ia entender, não adianta nada. Não adianta nada a gente vir aqui se reunir e ouvir uma língua que eu não conheço, que eu não entendo. Deus falou a língua que nós podemos entender. Isso na Bíblia tem um nome estranho porque não é comum aos nossos ouvidos, mas é o antropomorfismo, que significa Deus usar formas antropológicas para falar com a gente. É quando Deus fala que os olhos do Senhor enxergam toda a terra, que a terra são estrados para os seus pés. Deus não tem olhos, Deus não tem pés, mas a Bíblia traz esse tipo de linguagem para que a gente consiga mensurar quem Deus é, o tamanho de Deus. Porque a gente pega a terra, o planeta Terra, do tamanho que é, e pensa assim, Deus faz a terra de puff. Sabe aquele puffzinho que tu senta, escora teus pés assim, ó? É aquilo.
Que Deus enorme é esse? Então é apenas uma forma para tentar ilustrar, é apenas uma analogia para jogar luz sobre quem Deus é. Há um outro nome complicado, que é a antropopatia, que é quando Deus fala sobre sentimentos humanos. É aí que entra aqueles textos que diz, Deus se arrependeu. Nós vamos ir para um desses textos. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Esse está um pouco mais fácil, né? É o primeiro. Ao menos que a tua Bíblia for aquelas de estudo, né? Ele tem uma montoeira de folha ainda antes de chegar em Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quem achou, levanta a mão. Luciano, ou melhor, André ficou com a mão mais tempo levantada. Qual é a versão da tua Bíblia? Lê o 6 e o 7 também, por favor. Ok, muito obrigado. A gente olha para um texto desse e pensa, nós estamos perdidos. Deus olhou para a terra e disse assim, ó, deu ruim. Eu fiz bom, mas deu ruim. Vou acabar com tudo, vou matar todo mundo. Me arrependi. Me arrependi de ter criado os seres humanos, me arrependi de ter feito toda a criação, eu vou matar geral, vou acabar com tudo. Não vai sobrar um ser vivo na terra. Se Deus se arrependeu lá atrás, e Deus é um Deus que não muda, quem diz que Deus não pode se arrepender de novo? E matar você, matar eu, que somos pecadores? A questão é que esse termo, arrependeu-se, não é o melhor termo para traduzir isso. Porque quando a gente fala sobre arrependimento, nós estamos falando sobre alguém, a ideia do arrependimento é dar meia volta. Então eu estou indo para o caminho errado, estou caminhando em pecado, e eu dou meia volta, eu não fico parado, eu dou meia volta e agora passo a me mover no caminho correto. Isso é arrependimento. Então como que eu vou dizer que Deus se arrepende? Quer dizer que Deus estava trilhando um caminho e ele viu que aquele caminho é errado, então Deus parou, pensou e disse, eu acho que eu pisei na bola, vou voltar, vou matar todo mundo para ninguém lembrar que eu errei e vou começar tudo de novo. Será que é isso? Claro que não. Eu quero pedir, eu ia pedir para a Mirth, porque eu sempre fico incomodando ela que ela usa NTLH, mas quem mais tem aí a versão NTLH? Bianca, levanta aí. Levanta e lê bem alto o texto de Gênesis 6, versículos 5 até o 7. Obrigado. Vocês percebem como esses termos mudam completamente a ideia sobre o texto? Porque se a gente fala sobre arrependimento, estamos falando sobre alguém que errou e precisou consertar.
mas nós estamos falando sobre um ser perfeito, que não erra. Não há pecado em Deus, não há erro em Deus. O que há é um Deus que olha para a sua criação e vê como o pecado corrompeu a sua criação e se entristece por isso. Deus não é um ser que está indiferente à sua criação. Há quem diga isso, que Deus está lá no céu, que Ele é completamente transcendente e Ele não se importa com o que acontece aqui na terra. Ele não é capaz de se entristecer com o que acontece aqui na terra com a sua criação. Esse argumento é óbvio, não tem fundamento nenhum, porque esse Deus se torna carne e vem sentir o que nós sentimos, vem morrer a nossa morte, vem sofrer a nossa dor. Deus sente, mas Deus não se arrepende, porque Ele não errou. O pecado não pegou Deus de surpresa. Jesus morrer na cruz não foi um plano B. A Bíblia nos ensina que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Quando que é antes da fundação do mundo? É antes de tempo algum. É antes de qualquer coisa existir, Deus já tinha estabelecido dessa forma. Então não tem como Deus se arrepender. A NTLH e a Nova Almeida atualizada trazem esse termo: Deus se entristeceu com a sua criação. E é esse mesmo termo que vai usar lá na frente, em outros episódios, que as outras traduções trazem o termo arrependeu. Deus se arrependeu de ter feito algo. Mas apenas citar esse texto aqui já é o suficiente para nós entendermos isso. Então, quando você lê isso, que Deus se arrependeu, não é Deus mudando de ideia. É apenas aquelas pessoas que traduziram o texto original, colocando essa palavra do original num termo que a gente vai conseguir entender melhor a ideia. As Almeidas antigas traduziram como Deus se arrependeu. A Nova Almeida atualizada, que saiu no final de 2017, já traduziu como Deus se entristeceu. E esse termo traduz melhor. É um Deus que olha para o nosso pecado e se entristece. Nós vemos isso, nós vemos esse retrato ao longo no Novo Testamento. No Jesus encarnado nós vemos isso. Jesus olhando para Jerusalém e chorando diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Jesus se entristecendo porque pessoas, homens de Deus, foram enviados para aquele povo e eles não ouviram a palavra de Deus, pelo contrário, mataram os seus profetas. Fariam isso com o próprio Deus depois, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Há outro momento que Jesus chora por conta do pecado, por conta de pessoas ali sofrendo. Ele olha para aquela multidão e chora, dizendo: vocês são como ovelhas sem pastores. Vocês não entenderam ainda que há um pastor que cuida de vocês. Jesus é o bom pastor, Ele se apresenta como o bom pastor. Jesus sente, o nosso Deus sente o que nós sentimos. Então Deus não muda de ideia. Porque se Deus muda de ideia, eu e você estamos perdidos. Porque se Deus muda de ideia, quem disse que você pode descansar que está salvo? Quem disse que você pode descansar que é amado por Deus? Às vezes a gente fica com esse negócio na nossa cabeça: eu fiz algo de errado e Deus viu, agora já era para mim. Aí eu começo a entrar numa pilha de compensação. Eu tento fazer cada vez coisas melhores para tentar compensar, para tentar fazer uma conta ali. Eu pego os meus negativos, coloco os meus positivos, e como o meu saldo é maior, então, Deus voltou a me amar, ainda bem. Eu pequei hoje pela manhã, então hoje durante o dia eu vou fazer jejum, eu vou orar, eu vou ajudar todo mundo que me pedir na rua, eu vou fazer um monte de coisa boa, para que no final do dia eu possa deitar a cabeça no travesseiro e saber que Deus me ama de novo. Deus não é assim. Nós somos assim. Nós mudamos. Quando as pessoas fazem ou falam aquilo que a gente quer, que a gente gosta, a gente ama elas. Mas quando elas não fazem aquilo que nós esperamos, nós somos
tentados, nós lutamos contra desejos, contra sentimentos de ódio, de ira, ou até mesmo de indiferença. Quer saber, aquela pessoa para mim morreu. Eu não odeio ela, mas também não quero ver nem pintado de ouro. Nós mudamos. Deus não muda. Deus não muda. Isaías 46, o versículo 9 até o versículo 11 diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, desde o início das coisas, revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho, ou a minha vontade, permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua veio um homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, também executarei. Deus não cria um plano e depois Ele muda o plano. Deus não é como o nosso GPS, que quando você erra o caminho, Ele traça ali um novo percurso. Não, essa é a nossa percepção. Deus tem um plano, e esse plano vai se cumprir. Deus tem seus decretos, e os seus decretos vão se cumprir. Sabe por que a gente briga tanto com isso? Como eu já brinquei aqui outras vezes, é que a gente tem a síndrome do sol. A gente quer que o universo gire em torno da gente. Tem que ser eu. Como assim? Como assim? Como assim Deus já disse tudo e tudo vai acontecer? Como assim? Bom, porque Ele é Deus. Deus é Deus. Nós não. Não existe comparação nessa natureza. Deus e somente Deus é soberano. Nós não somos. Aquilo que Ele decretou vai acontecer. De uma forma ou outra vai acontecer. Eu ouvi certa vez uma ilustração que me marcou muito, que dizia que a nossa liberdade de escolha é como uma formiga dentro de um avião. Ela pode percorrer o que para ela seriam quilômetros, uma vida inteira caminhando, mas no final ela vai pousar aonde Deus disse que ia. Deus é Deus, nós não. E o nosso Deus não muda. Os planos dele vão se cumprir. Mas e se eu chorar muito, será que muda? Não. E se eu orar muito, será que muda? Não. Mas e se eu jejuar mais que Jesus, será que muda? Não. E se eu tivesse feito melhor? Não. E se eu tivesse sido pior, então ia ser pior? Não. Mas como, pastor? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem a rédea da história em suas mãos. Mas o mesmo Deus que decretou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas, Ele também estabeleceu um meio pelo qual as coisas vão acontecer. Então, se Deus já estabeleceu todas as coisas, por que eu vou orar? Por que eu vou orar para uma situação mudar? Se Deus já decretou, então eu não preciso orar. Por que eu vou orar? Por que eu vou evangelizar se Deus já estabeleceu isso? Por que eu vou fazer isso? Porque Deus disse que nós deveríamos orar. É através da nossa oração, Ele iria cumprir a sua vontade. Ao invés de se afastar com indiferença, nós devemos nos aproximar e entender o privilégio que é ser parte do cumprimento dos decretos de Deus na terra. Há tantos irmãos nossos perdidos aí fora que ainda não sabem que são os nossos irmãos. Deus vai chamar eles de uma forma ou outra. Eles reconhecerão a Cristo de uma maneira ou outra. Mas, meus irmãos, quando eu leio que Deus me chamou para pregar o Evangelho para toda criatura e ter o privilégio de ser instrumento de Deus para que alguém que antes morto entenda que a vida em Cristo, eu não consigo ficar de fora. Eu quero fazer parte disso, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser um instrumento de Deus.
Entender que Deus decretou todas as coisas não deve produzir em nós uma indiferença, mas deve despertar em nós responsabilidade, porque Ele nos chamou para fazer parte disso. Então não se esconda como um covarde, como uma covarde. Não tente mudar o que a palavra diz, o que Deus é, para os seus caprichos. Deus não se curva a nós. Nós devemos e iremos, de uma forma ou outra, nos curvar a Ele. O que Deus disse vai acontecer. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta. Por que é comparado ao homem? Porque nós mentimos. Às vezes até sem querer. Mas a gente mente. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Você está lá viajando e você pensa, vou ir por essa estrada. Não, acho que eu vou por essa. Você muda. Simples. Nós mudamos. Nós somos voláteis, nós somos suscetíveis às circunstâncias, às pessoas, os lugares. Mas Deus não é. O próprio Deus pergunta nesse texto, Números 23, 19, será que tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Será que Deus fala alguma coisa e não faz? Será que Deus promete e não cumpre? Claro que não. Ele não muda. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29 diz: também a glória de Israel, ou seja, Deus, não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Você percebe que muitas vezes as nossas orações elas vão contra a vontade de Deus, porque a gente não conhece a vontade de Deus, porque a gente não busca na palavra de Deus o que Deus quer, porque Ele não vai mudar porque nós oramos muito, e Deus não vai mudar se você fizer muita birra. Experimenta chorar a noite toda para ver se o sorriso vem pela manhã. Não é isso que o texto está dizendo, não é isso que a música baseada no texto está dizendo. Não é o que a gente faz que muda Deus. Deus muda o nosso coração à medida que nós nos aproximamos dEle. Essa aproximação, ela é transformadora. No livro com as mesmas iniciais do Tozer, A.W. Pink, o nome do livro é Os Atributos de Deus, tem uma frase que me marcou muito, que diz assim: pedir qualquer coisa contrária à sua vontade e à vontade de Deus, não é oração, é rebelião. Porque você está dizendo, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus claramente já disse, eu não vou dar, porque essa não é a minha vontade. Deus, eu quero as coisas para agora. Deus, eu quero que as coisas melhorem agora. Deus, eu quero que o meu sofrimento termine agora. E Deus está dizendo, não vai passar. Você vai sofrer para aprender. Porque eu estou muito mais preocupado com o teu coração do que com o teu exterior. Deus está muito mais preocupado em formar Cristo em nós do que as pessoas enxerguem a gente como pessoas abençoadas, como pessoas prósperas. Aqui dentro é muito mais importante do que está acontecendo aqui fora. Então não adianta você fazer birra, não adianta você orar. Deus não vai mudar, porque Ele é Deus. Nós devemos nos submeter à sua vontade. Você percebe o perigo de você ignorar a vontade de Deus revelada na palavra? Você percebe o perigo? Porque aquilo que você faz muitas vezes, você pode passar 1 hora dentro do seu quarto, chamando aquilo de oração. Na verdade, pode estar chegando no céu isso como 1 hora de pura rebelião. Você pedindo algo que Deus nunca disse que ia dar. Nós precisamos conhecer a Deus. Deus não muda. E é por isso, terceiro ponto, que Deus é digno de confiança. Nesse mesmo livro, Os Atributos de Deus, tem um trecho que eu quero compartilhar aqui.
Se Deus, se Ele variasse como nós, mudasse como nós, se Ele desejasse uma coisa hoje e outra amanhã, se Ele fosse controlado pelo capricho, quem poderia confiar nele? Mas todo louvor ao seu nome glorioso, pois Ele é o mesmo. Seu propósito é fixo, sua vontade estável, sua palavra é certa. Aqui, então, em Deus, está uma rocha na qual podemos firmar nossos pés, enquanto uma poderosa torrente varre tudo ao nosso redor. Os nossos pés estão fincados na rocha, que não importa a força da onda, não importa a força do mar, não importa a fúria das águas, a rocha permanece. O nosso Deus não muda, e é por isso que Ele é digno de confiança. Não importa o que está acontecendo ao redor, Ele não muda. Por isso, meus irmãos, é nele apenas que devemos confiar. Quero voltar para o texto de Tiago que nós lemos no início. Tiago capítulo 1, versículo agora 16 até o 18. No início nós lemos apenas o 17. Tiago capítulo 1, versículo 16 até o versículo 18. Após nós ouvirmos tudo isso, ouvirmos sobre um Deus que não muda, nós seremos tentados a sair daqui e confiar em outras coisas. Confiar em coisas que mudam. Você vai sair daqui e você vai ser tentado a confiar no governo, a confiar no seu patrão, a confiar na força do seu braço, a confiar na sua própria sabedoria, a confiar na sua esperteza, no seu jeito de fazer as coisas. Mas nada disso, muito menos você, é digno de tal confiança. Nada das coisas desse mundo, muito menos nós, somos dignos de ditar o rumo da vida de alguém, do caminho de alguém. Nós não somos dignos disso. A Bíblia nos ensina isso. Maldito é o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar. E não está dizendo que tu não pode confiar no teu irmão. Não é isso que está dizendo. Você não pode confiar a sua vida no sentido de que Ele vai me salvar, Ele vai me preservar, Ele vai cuidar de mim. Não. A nossa vida está nas mãos do Deus que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? E esse Deus não muda. O Deus que nós vemos em Mateus 6, versículo 33, que diz que se nós buscarmos o reino de Deus, o seu reino, a sua justiça, ou seja, as coisas do jeito dele, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, Ele vai acrescentar tudo aquilo que nós precisamos. Isso não mudou. Esse Deus vai continuar cuidando de nós. Então, Tiago 1, 16 ao 18 diz: não se enganem. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, isso é, todo presente, tudo aquilo que é de fato perfeito, bom, excelente, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, aquele que disse: haja luz. E esse Pai das luzes é aquele em quem não existe variação ou sombra de mudança. Não se deixe enganar, tudo o que é bom de fato vem dele, porque Ele não muda. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus nos criou, Deus criou você com um lugar especial dentro da criação. Deus criou você como representante dele aqui nessa terra. Deus criou Adão e Eva e disse, abençoou eles dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Por que fazer isso? Porque vocês são a minha imagem e semelhança.
encham a terra com a minha imagem e semelhança. Então, crente, tenha filho, meu irmão. Muitos. Quantos? Quantos Deus te der. E glorifique a Deus através disso. Com responsabilidade, é claro, né? Não é só botar filho no mundo e não cuidar. Mas Deus nos criou, esse Deus que não muda, nos criou com um lugar especial dentro da criação. Para confiar nele, para trilhar o nosso caminho com ele. E então, nos tornarmos aquilo que devemos ser. Como que primícias das suas criaturas. Nós cantamos aqui, num trecho da terceira música, que ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas o bem que o texto diz é o caráter de Cristo sendo formado em nosso coração. Então Deus vai fazer com que tudo coopere para que Cristo seja formado em teu coração, para que você se pareça mais com Jesus. Alguém precisa falar mal de ti para isso acontecer? Deus vai providenciar que isso aconteça. Você precisa de ajuda para que isso aconteça? Deus vai providenciar quem te ajude. Você precisa de alguém que te traia para isso acontecer? Deus vai providenciar alguém para te trair. Você precisa de alguém que te ame? Deus vai providenciar aqueles que vão te amar. Deus vai agir em todas as coisas para que o caráter de Cristo seja formado em seu coração. E Ele é digno de confiança, porque Ele não muda. Amados, diante de tudo isso, nós precisamos entender: Deus é imutável em sua essência. Ele nunca deixará de ser o que é. Deus é imutável em seus atributos. Ele não é justo hoje e amanhã Ele é injusto. Deus é imutável em seu conselho. A sua vontade jamais será modificada. Mais uma vez, citando o trecho do livro aqui do Pink, Deus odeia o pecado e odeia eternamente. Daí a necessidade do castigo eterno e de todos os que morrem em seus pecados. A imutabilidade divina, como a nuvem que ficou entre os israelitas e o exército egípcio na travessia do Mar Vermelho, ela tem um lado escuro, mas tem um lado claro. Ela assegura a execução de suas ameaças, bem como assegura o cumprimento das suas promessas. Romanos capítulo 11 vai falar sobre isso. Deus é bondoso, mas também é severo, e Ele é justo em tudo o que faz. Não há Deus como o nosso Deus, firme, constante, uma rocha inabalável. Aqui, meus irmãos, está um conforto sólido para dias tão difíceis, para tempos tão voláteis, tão instáveis. É fato, não se pode confiar na natureza humana, nem no ser humano, nem nas coisas que Ele criou. Mas nós podemos levantar um brado: eu posso confiar em Deus. O nosso Deus não muda. Que descanso é poder afirmar isso. Você conhece a Deus? Você o ama? Você conhece esse Deus que não muda? Porque queremos conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Assim, e somente assim, iremos amá-lo da maneira que Ele merece, com todo o nosso coração. Não mais amando como se Deus mudasse, mas crendo e descansando no seu caráter imutável. No fim das contas, nós não podemos confiar em mais nada. Somente Deus é digno de confiança. Somente nele podemos confiar. No fim das contas, nós chegamos aqui cheio da gente, cheio de coisas, cheio de ideias, cheio de planos, cheio de certezas, cheio de convicções. Mas no fim das contas, irmãos, tudo isso será engolido pelo tempo, e no fim das contas o que temos é Ele. Porque Ele não muda. O mesmo Deus que te chamou,
o Deus que te trouxe aqui, o Deus que tem cuidado de você desde o teu primeiro respirar, não mudou nada a teu respeito. Ainda que você tenha mudado, Deus continua te chamando. Vem e lembre-se que você tem a mim. Eu quero orar com você nesse momento. Nós vamos responder a esse sermão de duas maneiras: orando e cantando. E isso de forma ativa e não passiva. Não ouça uma oração, não ouça uma canção. Ore, cante a esse Deus. Peça que Deus encha o seu coração com essa consciência de que Ele não muda. Não existe a necessidade de você ficar vivendo como alguém desordenado, alguém desorientado, porque há uma rocha sólida sobre a qual você pode firmar os seus pés, e essa rocha é o nosso Deus. Entregue a sua vida a Ele, renda o seu coração a Ele. Ele está esperando por você de braços abertos. Isso é certo, porque aí no seu coração você sabe que Ele está chamando você para isso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz. A Tua Palavra que sempre cumpre o propósito pelo qual saiu da Tua boca. O Senhor não dispensa a Tua Palavra em vão, mas o Senhor tem um propósito específico para a Tua Palavra. O Senhor tinha e tem um propósito específico para essa noite, quando a Tua Palavra foi pregada aqui, quando os nossos corações, os nossos ouvidos ouviram a Tua Palavra, e nós pedimos, ó Deus, abra o nosso coração, quebranta o nosso coração, para que tiremos a nossa confiança, para que tiremos a nossa esperança de qualquer outro lugar, que não seja o Senhor. Que a nossa esperança não esteja em homens ou em coisas criadas, mas que o nosso descanso esteja no Senhor que fez os céus e a terra. Que o nosso descanso esteja no Deus que não muda, o Deus que é uma rocha inabalável. O Deus que sente as nossas dores. Um Deus que nos entende e nos chama para conhecê-lo e assim sermos transformados. Ah, Deus, eu não quero mais ser instável. Eu não quero ser mais alguém que fica em cima do muro. Isso não combina com quem Tu é. Isso não reflete quem Tu é. Eu não quero mais dizer que hoje Te amo e amanhã viver como se não Te amasse. Eu não quero dizer hoje que creio em Ti e amanhã, ou até mesmo hoje, viver como alguém que não crê. Deus nos ajuda a lidar com a nossa vida aqui na terra, essa vida que é passível de mudanças. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com as nossas instabilidades, à luz da Tua imutabilidade, Senhor. Para que quando as coisas ao nosso redor mudarem, para que quando as pessoas ao nosso redor mudarem, para que quando as circunstâncias, os lugares ao nosso redor mudarem, a gente continue crendo e descansando com toda a convicção e esperança num Deus que não muda. Tira os nossos olhos dessa terra, Senhor, levanta os nossos olhos, ó Deus, eleva os nossos olhos a Ti, para que voltemos a descansar nesse Deus que não muda, que tem planos para as nossas vidas, planos de esperança, planos de futuro, um Deus que nos chama para perto, um Deus em quem nós podemos confiar. Grava isso em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço a Deus nesse momento, que o Senhor desperte os orgulhosos, que o Senhor desperte os indiferentes,
Que o Senhor desperte os preguiçosos, que o Senhor desperte os mornos, que o Senhor desperte os incrédulos, que o Senhor, ó Deus, traga vida àqueles que ainda não te conhecem, e que todos nós, ó Deus, possamos experimentar do Teu caráter imutável. Enfrentaremos, é certo, mudanças na nossa semana, mudança nas pessoas que nos cercam, o nosso humor vai mudar, talvez a nossa saúde vai mudar, a nossa conta vai mudar, mas que possamos nos lembrar que Tu, o Senhor, não muda, que possamos descansar nisso, porque no fim, é só isso que importa, se temos ou não o Senhor. Em nome de Jesus eu peço a Deus, grava isso em nossos corações. É a minha oração, é a nossa oração. Amém.
nos guiará. E começamos a praticar amanhã, né? Ou algo mais que agora iremos descer conversando um pouco. Mas é esse Deus que sustenta. E possa mudar o nosso, e a nossa resposta a Ele também. Em nome de Jesus.